Bom dia a todos. Para efeito de quórum, convoco o conselheiro substituto Sérgio Maciel para compor o nosso pleno e, havendo número legal, declaro aberta a sessão, passando a palavra à coordenadoria de plenário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2026, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Bruno Albuquerque Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, este convocado. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Também presente o diretor-geral, Dr. Arthur Toledo. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou aberta a sessão, fazendo o registro da presença dos alunos do 8º período de Direito do SESMAC, presentes na sessão, acompanhados do professor Marcos Joel. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Também foi lida e aprovada a proposta de resolução normativa que altera a redação do artigo 4º, inciso 2º da Resolução Normativa número 7 de 2018, por unanimidade entre os presentes no momento da votação. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 5087-2025, representação, adiado para a próxima sessão. TC 9553-2024, representação, retirado de pauta. TC 14-642-2025 e TC 12-737-2026, ambos que tratam de representações, acórdãos aprovados. Nesse momento, a conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque solicitou a retirada de pauta dos processos de sua relatoria, ao tempo em que solicitou permissão para ausentar-se do pleno em razão de um compromisso. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 13-516-2025, auditoria, acórdão aprovado. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 12-12-2026, representação, aprovada a proposta de decisão. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 6687-2025, representação, acórdão aprovado, e TC 6734-2025, prestação de contas de governo municipal, solicitada à vista pelo conselheiro Anselmo Brito. Nesse momento, a presidência informou o adiamento da pauta do conselheiro Otávio Lessa, bem como da conselheira Maria Cleide. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 10664-2024, representação, aprovada a proposta de voto. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, nem quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão? Coloca em votação. Como vota o conselheiro Anselmo? De acordo, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo? Senhor presidente, também de acordo. Conselheiro Sérgio? De acordo, excelência. Então fica aprovada a ata. Algo mais a ser lido? Sim. Proposta de resolução administrativa de iniciativa da presidência revoga as resoluções administrativas números 4/2023 e 1 de 2024, que dispõem sobre gratificação, que trata o artigo 71 da Lei Estadual número 8.790, de 29 de dezembro de 2022, lida em primeira leitura. Algo mais? Encerrado então as leituras. Antes de iniciarmos a nossa ordem do dia, vamos abrir para esclarecimento de qualquer conselheiro que queira fazer uso. Não havendo que queira, já esclareço que o conselheiro Otávio novamente solicita adiamento das matérias de sua relatoria. Então ficam adiadas as matérias do conselheiro Otávio. E também a conselheira Maria Cleide. Matérias novamente serão adiadas. Então, pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhores conselheiros, instrumento do Ministério Público, junto à Corte, meus presentes. Excelência, eu trago o processo 5087-2025, é um processo que foi adiado da sessão anterior. Ele permite-me fazer aqui a leitura para melhor entendimento de Vossas Excelências. Trata-se de julgamento de análise de mérito acerca de representação, denúncia,
interposta via ouvidoria, autuado sob o número 5087 de 2025, em abril de 2025, que versam sobre a suposta preterição de candidatos aprovados no concurso público 1 de 2024 da Câmara Municipal de Maceió, homologado em janeiro de 2025, em razão de contratação de terceirizados e criação de cargos em comissão, com atribuições equivalentes dos cargos efetivos ofertados no certame vigente. O Acórdão 44 de 2025, de 13 de maio, trouxe o juízo de admissibilidade, sendo a instrução aqui conduzida pela Diretoria de Movimentação de Pessoal de MOP, que elaboraram o relatório preliminar de auditoria 5 de 2026, expedindo cerca de 3 notificações individualizadas aos responsáveis, com prazo de manifestação ao final vencido em 9 de julho de 2026. O relatório conclusivo, número 13 de 2026, por sua vez, evidenciara 6 graves achados de auditoria, distribuídos conforme respectiva natureza, inconstitucional, estrutural e instrumental. O que seria isso? Seria a questão de possível mal-ferimento das regras constitucionais, principalmente daquelas relativas ao corpo técnico pessoal dos órgãos entes públicos, em particular, hoje tida como princípio do concurso público, a estrutural que derivando dessa interpretação constitucional, ela apresenta algumas situações que dizem respeito à própria conformação da estrutura de pessoal também dos órgãos e entes públicos, e também uma instrumental que tem relação com as atividades de controle externo, que em muito dela é feita com os próprios dados que o tribunal obtém do seu trabalho e ou que os gestores, de certa forma, são obrigados a verter ao tribunal. E quando isso não acontece, não que impeça a atividade do órgão, mas dificulta sobremaneira a sua atuação, tendo em vista eventual limitação, talvez, de dados e informações. E isso é destacado quando aberta a dialética, a outra parte não comparece aos autos. Claro que a outra parte ela não está obrigada a se manifestar, é uma faculdade, princípio constitucional de se manifestar nos autos, mas quando o tribunal solicita a documentação, não haveria essa possibilidade, ela deveria ser atendida pelo menos para o envio daquela documentação que, porventura, já deveria ter sido enviada ao tribunal. Então, isso é só para caracterizar o que é que foi disposto de natureza constitucional, estrutural e instrumental. Quais foram as situações encontradas? As 6 vão aqui retratadas. A. Preterição de aprovados mediante manutenção de 44 postos de trabalho terceirizados em funções administrativas equivalente a dos cargos efetivos. B. Preterição de aprovados mediante manutenção de 458 cargos comissionados em funções legislativas equivalentes a dos cargos efetivos. Desproporcionalidade estrutural da força de trabalho, com predomínio crescente e alarmante de cargos comissionados, cerca de 87%, em detrimento de efetivos, cerca de 8,6% no levantamento feito do triênio 2023-2025. Lembrando que em 2025 houve a homologação do concurso. A validade dele se estende até o começo de 2027. Tem-se o prazo para que o gestor faça, né, os devidos provimentos e, ou havendo a possibilidade, que ele, inclusive, possa
fazer com que esse prazo do concurso ele seja estendido. Descumprimento reiterado de 3 notificações sucessivas expedidas pelo Tribunal de Contas. Remessa em branco de folhas de pagamento de janeiro a março de 2026. Ausência de remessa dos próprios atos de admissão do concurso para fins de registro, já que, tomando por corte a homologação do concurso em janeiro de 2025, já deveria ter sido encaminhado para que o tribunal, sobre essas, fizesse o seu juízo homologatório ou não. A unidade técnica indicou que, diante da ausência de manifestação dos responsáveis regularmente notificados, a apuração foi realizada mediante diligências e análises nas evidências documentais disponíveis, extraídas também de sistemas e registros do Tribunal de Contas, destacando ainda que a omissão se insere em padrão mais amplo de descumprimento dos deveres instrumentais da Corte de Contas. A matriz de responsabilização, aqui a matriz, entre aspas, a matriz de responsabilização elaborada pela diretoria trouxe as condutas atribuídas aos agentes públicos. Francisco Orlando Costa Filho, presidente da Câmara Municipal de Maceió, biênio 2025-26. Galba Novaes de Castro Neto, presidente da Câmara Municipal de Maceió, biênios 21, 22, 23, 24, signatário do contrato 14 de 2023, resultantes data de registro de preço 14 de 2023, vinculada ao programa eletrônico 24/2022, e do respectivo termo aditivo. Daniel Salgueiro da Silva, controlador interno da Câmara Municipal de Maceió, e Gustavo Rodrigues Rocha, responsável pela folha de pagamento da Câmara Municipal de Maceió, assim formalmente cadastrado no Carduge, relacionando-as com os achados identificados. Foram empregadas modalidades distintas de comunicação processual, citação postal, notificação eletrônica via ETCE, que inclusive tem precedência, publicação no Diário Oficial. Francisco Holanda Costa Filho foi citado por via postal, mediante aviso de recebimento, expedido pelo Gabinete da Presidência, com recebimento em 28 de maio de 2025, tendo o respectivo comprovante sendo juntado aos autos, sem que apresentasse manifestação no prazo. Daniel Salgueiro da Silva, por sua vez, foi cientificado mediante notificação eletrônica encaminhada pelo sistema ETCE ao controle interno da Câmara Municipal de Maceió em 26 de novembro de 2025, cuja visualização pessoal do responsável foi registrada no sistema na mesma data, igualmente sem apresentação de resposta. Já Galba Novaes do Castro Neto e Gustavo Rodrigues Rocha foram destinatários das comunicações processuais tais e tais, respectivamente expedidas também pelo sistema ETCE em 26 de maio de 2026, para manifestação acerca do relatório preliminar. As referidas comunicações também foram objeto de publicação no Diário, em 27 de março de 2026. Constando, quanto às comunicações eletrônicas, o registro de não oficializadas no sistema, tendo transcorrido o prazo para manifestação, como antes relatado, em 9 de julho de 2026, sem apresentação de defesa e ou eventuais documentos solicitados. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial, que atua junto à Corte, através do parecer 103 de 2026, se manifestou. Então, Excelência, esse seria o nosso relatório, senhor presidente. Passa a palavra ao Ministério Público de Contas. Bem, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo, ele foi originado da reunião de diversas representações, diversos candidatos aprovados no concurso público da Câmara e alegavam preterição, estavam na lista do cadastro de reserva e não havia nomeação, e alegavam também que existia contratados e comissionados que exerceriam as mesmas funções. Então, quando nós recebemos essas diversas representações sobre o mesmo objeto, nós fizemos um pedido de reunião, primeiramente pela identidade da matéria e também porque o Tribunal de Contas atuaria nesses processos não na tutela dos interesses privados, no interesse de
do direito de nomeação de cada candidato que se sentia preterido, mas sim na persecução do interesse público, na observância das normas constitucionais sobre a forma de admissão no serviço público, sobre as decisões do STF acerca da proporcionalidade que deve existir entre cargos efetivos e entre cargos comissionados. Então, os processos foram reunidos, a representação única foi admitida pelo Pleno e a DIMOP realizou um trabalho de excelência, um trabalho técnico de apuração, de levantamento de dados, diante de muitas dificuldades, porque não houve resposta por parte do órgão jurisdicionado, não houve apresentação de defesa. Então, mesmo diante dessas dificuldades, a partir de bancos de dados públicos, o relatório técnico de auditoria, ele traz um retrato, realmente, do quadro da Câmara Municipal, que gostaria de fazer esse registro, de parabenizar a servidora, Cláudia Viana, pelo trabalho excelente que foi entregue e que nos permite constatar que, de fato, existem cargos vagos, cargos efetivos vagos que foram ofertados em concurso, um concurso válido, com vigência até o início do próximo ano, uma grande desproporção entre cargos efetivos e cargos comissionados e a existência do exercício das mesmas atribuições desses cargos efetivos vagos por servidores comissionados e, como aponta o relatório, também por contratados. Nós fizemos o parecer, aderindo à manifestação técnica, aderindo às propostas de encaminhamento, de adoção de medidas com vistas ao saneamento dessa situação detectada, e achamos importante também trazer um contexto anterior de atuação do Ministério Público Estadual também sobre essa mesma matéria. O concurso público, na verdade, ele foi uma decorrência de uma atuação anterior do Ministério Público Estadual em face de um cenário assim de muitas aposentadorias represadas no Legislativo. Os servidores não conseguiam se aposentar, havia algumas questões assim que inviabilizavam essas aposentadorias e foi firmado um TAC entre o Ministério Público Estadual e o Poder Legislativo Municipal no sentido de viabilizar essas aposentadorias e, uma vez surgindo esses cargos, a vacância desses cargos, que fosse realizado um concurso. Esse TAC ele não estabeleceu quantitativos, mas era uma percepção do Ministério Público Estadual de que ele seria uma medida suficiente para trazer uma adequação para o quadro da Câmara. O que acabou não acontecendo, de fato. O TAC ele foi parcialmente cumprido, houve as aposentadorias, mas, na verdade, o concurso ofertou vagas muito aquém do número de cargos vagos. E, além disso, anualmente são criados novos cargos comissionados, o que agrava ainda mais essa desproporcionalidade que existe na Casa. Paralelamente ao TAC, existia uma ação civil pública que tratava especificamente dessa desproporção entre efetivos e comissionados, mas com o TAC e com a aprovação de outras leis que mudaram o cenário fático, do número de cargos, do número de comissionados, a ACP acabou ficando com uma perda de objeto superveniente e hoje o Ministério Público Estadual avalia uma nova ação civil pública para solucionar esse cenário e está no aguardo, assim, se alguma medida aqui no âmbito do controle externo vai ser saneadora, de modo que não seja necessário essa nova ação civil pública. Eu faço esse contexto porque as atuações pretéritas do Ministério Público, bem como essa nova perspectiva de uma ação civil pública, nesse momento, elas reforçam os achados que foram trazidos pelo relatório técnico e a necessidade de que o Tribunal de Contas, de fato, intervenha nessa situação com vistas à regularização. No nosso parecer, nós propusemos, inclusive, uma solução dialógica, porque, como se trata de uma transição, transformação de cargos comissionados, criação de novos cargos efetivos,
questões de disponibilidade orçamentária e financeira e diversas outras questões de âmbito administrativo, nós propusemos uma solução dialógica de modo que fosse construída uma transição, né, junto ao Poder Legislativo. Mas, diante do cenário que nós temos, do grande número de comissionados e os cargos comissionados que exercem as mesmas atribuições dos efetivos têm, em muitos casos, remuneração superior aos cargos efetivos, eu vejo como possível também até uma própria determinação de adequação com conversão, né? Transformação de cargos comissionados já existentes em cargos efetivos e realização de novos concursos e novas nomeações, até porque, nesse caso, em sendo adotado esse posicionamento, não haveria criação de despesa nova de caráter continuado. Haveria conversão e adequação aos parâmetros constitucionais e ao que fixado pelo STF. Então, nesse sentido, o parecer do Ministério Público é pela completa adesão ao relatório técnico, né, que faz as constatações e também as propostas de encaminhamento. Volta a palavra ao relator. Senhor presidente, eu não costumo ler os votos, possível, tento explicá-lo. Mas eu queria fazer uma leitura inicial para daqui a pouco eu tentar explicar e, não sendo completamente entendido, estou à disposição para qualquer esclarecimento e até lembranças a respeito do que contém os autos nas situações apresentadas. Excelência, eu aqui já peço venha para faltar da competência, porque o processo já foi admitido, aqui a gente repete por dever de ofício, para quem lê, saber que o tribunal é competente para atuar a respeito. Então, Excelência, a representação ela tem por objeto a suposta preterição de candidatos aprovados em concurso público, já declinado, 1 de 2024, da Câmara Municipal de Maceió, Alagoas, em razão da manutenção de terceirizados e ocupantes de cargos comissionados no desempenho de funções cujas atribuições são, aspas, tecnicamente equivalente a dos cargos efetivos de apoio administrativo, legislativo e analista administrativo legislativo que se buscou prover via concurso público. A diretoria técnica identificou 6 achados. Aqui eu até acrescento, não só identificou, como evidenciou, tá? Os 6 achados que foram ofertados à manifestação dos interessados, tá? O relatório conclusivo evidencia a preterição de candidatos aprovados em concurso público, por meio, sim, da manutenção de terceirizados e também de comissionados, no desempenho de funções materialmente equivalentes às atribuídas aos cargos efetivos, constantes da Lei 7632 de 2023, motivo da realização do concurso, senhor presidente, que, inclusive, já está homologado desde janeiro de 2025. A análise dos atos necessita ser visualizada de forma conjunta. A sobreposição temporal entre a manutenção de estruturas terceirizadas e comissionadas e a criação e posterior provimento, mediante concurso público, de cargos efetivos destinados ao desempenho de atividades de natureza permanente. Ou seja, eu não posso, nem, quando eu falar terceirizados, entrando contratados, empresa de mão de obra, eu não posso, nem via terceirizados, nem via comissionados, substituir o servidor permanente em atividades próprias, inclusive burocráticas, a depender de uma situação de urgência, que nos autos gestores não vieram para comprovar que, de fato, justificasse essa criação e ou manutenção. Para facilitar a compreensão dessa contemporaneidade, apresenta-se a seguir uma tabelinha. Em 1º de fevereiro de 2023, o contrato de número 14 de 2023, já referido, com Reluzir Serviços Terceirizados Limitada, aqui na gestão do senhor Galba Novaes Castro Neto. A existência de terceirização antes mesmo da abertura do concurso, cuja contratação posterior permaneceu por meio de aditivos. Então, há uma contratação anterior ao concurso, mas aditivos posteriores, como se pode dizer, ao concurso na praça, ao edital publicado. Em 18 de março de 2024, publicação do edital número 1 de 2024, concurso para provimento de cargos públicos, segundo a Lei 7362 de 2023, para 15
cargos de apoio administrativo, 10 analistas administrativos, 15 apoio legislativos e 10 analistas legislativos, na gestão também do senhor Galba Novaes de Castro Neto. A administração passa a dispor de estrutura legal de cargos efetivos destinado ao desempenho de atividades permanentes. A manutenção e terceirização em funções materialmente correspondentes ganharia especial relevância, já a partir daqui. Em 31 de janeiro de acho que aqui tem uma... Vou verificar esse 31 de janeiro, se não é 25, porque aqui o primeiro termo aditivo está com a data de 2024, tá? Eu queria só conferir isso. O primeiro termo aditivo, né, prorrogação da manutenção da empresa terceirizada, também na gestão do senhor Galba Novaes de Castro Neto. Continuidade da terceirização após a publicação do edital. Eu quero confirmar essa informação para que eu possa corrigi-la em tempo hábil. Hein? 31, primeiro termo aditivo, com resolução 2003. Tá, então isso aqui está fora de ordem, tá? Leis número 7287 de 2022 e 7630 de 2025. Estruturas de cargo em comissão, assessor técnico especial, assessoria parlamentar, assistente parlamentar técnico parlamentar, e cargos de natureza especial com atribuições e remunerações apontadas como materialmente correspondentes a analista legislativo e apoio legislativo, semelhante à questão do que está posto aqueles cargos próprios de concurso público. Existência de estrutura comissionada paralela às carreiras efetivas, inclusive para funções apontadas como materialmente equivalentes às atividades dos cargos efetivos. Aqui, gestão Francisco Holanda Costa Filho, 2025. Principalmente no que concerne à Lei 7630 de 2025, onde teve uma mudança na lei anterior de 2022 com relação aos cargos públicos. Em 27 de dezembro de 2024, o segundo termo aditivo com reduzir serviços terceirizados, nova prorrogação, manutenção de terceirizados na gestão de Francisco também Holanda Costa Filho. Terceirização existente quando o concurso já estava em andamento e quando já havia cargos efetivos legalmente criados. Em 31 de janeiro, a homologação do concurso. Concurso concluído, com candidatos aprovados, inclusive com cadastro de reserva. Necessidade de análise da coexistência entre candidatos aprovados, cargos efetivos, vagos, trabalhadores terceirizados comissionados desempenhando funções equivalentes. Em março de 2025, nova formalização, publicidade com relação a termo aditivo com a continuidade temporal da terceirização no período posterior à realização do concurso. Em 2025 e 2026, a Lei 7630 de 2025, como eu já declinei antes, que alterou a Lei 7287 de 2022 com a questão dos cargos comissionados na Câmara, continuava a permanência e alteração de cargos comissionados, incluindo quantitativos e remuneração relevantes. Houve alteração para o aumento de cargos comissionados em valores, inclusive, maiores. Todos esses cargos, as situações aqui, as atividades desempenhadas eram equivalentes àquelas já dos cargos que foram, vamos dizer assim, colocados ao público externo com o edital posto e correspondiam integralmente àqueles cargos de previsão na lei do concurso. Em 2026, a gente verifica a persistência das situações identificadas pela unidade técnica.
Senhor presidente, foram notificados 44 postos terceirizados correspondentes às atribuições dos cargos efetivos de apoio administrativo e analista administrativo, mesmo após a homologação do certame, que registrara 136 candidatos aprovados em cadastro de reserva e 18 cargos vagos. A estrutura administrativa da Câmara revela que a manutenção do contrato administrativo 14 de 2023, com a empresa antes referida, não configurou mera contratação de serviços auxiliares, mas sim a instituição de um quadro de pessoal paralelo, a nosso sentir, aí, em tese, contrariando a legislação de regência. Tal atividade deveria ser exercida por servidores públicos efetivos. Confrontando-se a estrutura legal fixada pela Lei Municipal de 2023, a 7362, que são os cargos de provimento efetivo objeto do concurso público, com a força de trabalho real, constata-se o extravasamento dos limites quantitativos de cargos. Exemplo: enquanto o legislador municipal previu o limite de 15 cargos efetivos de apoio administrativo e 10 de analista administrativo, totalizando 25 vagas, a gestão optou por manter ativos 22 terceirizados com assistente administrativo 1 e outros 22 com assistente administrativo 5, exercendo as mesmas atribuições daqueles cargos oferecidos no concurso público. A leitura comparativa das atribuições, segundo o achado 1 do relatório conclusivo, evidencia a sobreposição funcional entre os terceirizados e os cargos efetivos. Por exemplo, a atribuição de assistente administrativo 1 e 5 de executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, corresponde, em substância, à atribuição de executar todas as atividades de rotinas relacionadas à administração de recursos humanos, prevista tanto para o apoio administrativo quanto para o analista administrativo. A regra constitucional de acesso aos cargos públicos mediante concurso, prevista no 37.2 da Constituição de 88, não impede, por si só, a contratação de terceirizados para atividades que possam ser legitimamente executadas por outros servidores, por particulares, por assim dizer. A irregularidade, contudo, pode se caracterizar quando a terceirização passa a constituir aparente mecanismo de substituição permanente de servidores efetivos no desempenho de atribuições próprias de cargos integrantes da estrutura administrativa, o que aparentemente apresenta. E isso não encontra escudo. Pelo contrário, nem na própria lei de licitação, quanto a esse tipo de contratação, e também no seu aspecto fiscal, se esses terceirizados eles estão sendo contratados para substituir mão de obra, ocupando funções, exercendo funções de cargos efetivos, esses gastos eles deveriam contar como despesa de pessoal. E foi verificado que esses gastos adotam uma outra rubrica, e não a rubrica constante também para efeitos de cálculo de limite de gasto com pessoal. Então, essas duas situações se mostram aí patentemente confrontantes aos dispositivos legais. Na verdade, a utilização de mão de obra terceirizada para o desempenho de atribuições próprias de cargos integrantes da estrutura permanente da administração, ela é combatida pela doutrina. E trago aqui a doutrina de Caldas Furtados, que é conselheiro do Estado do Maranhão, no seu livro de Direito Financeiro, datado de 2012, inclusive, dizendo que esse tipo de contratação ele fere, ao menos, na visão dele, os princípios da moralidade e da impessoalidade, por assim dizer, do concurso público. Já em 2012 havia este combate a respeito dessa situação. É necessário, entretanto, distinguir a situação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital daquela relativa aos candidatos classificados em cadastro de reserva. O STF, no tema 161, repercussão geral,
Conhece o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro das vagas. Quanto aos candidatos aprovados fora das vagas, tema 184 de repercussão geral, o STF também reconhece o direito subjetivo a ele. Não automático, mas se verificado que a administração está tomando medidas até antieconômicas em protelar o aproveitamento desses aprovados fora do cadastro, no cadastro de reserva, porventura, pela criação de novos cargos ou até pelo não provimento daqueles cargos, por assim dizer, em que houve o seu esvaziamento por eventual aposentadoria dos seus ocupantes, que ao invés de fazer o chamamento até, como vou ver mais adiante, com custo econômico, se mantém um custo e até graduado, às vezes praticamente o dobro, revelando que essa providência ela não se revela muito econômica, conforme feito no estudo da própria diretoria técnica a respeito. Aqui eu não peço para não entrar em detalhes, vou passar adiante. A manutenção de terceirizados em atribuições materialmente correspondentes a dos cargos efetivos vagos durante a vigência do concurso público, sem a demonstração nos autos de circunstância concreta que justifique essa opção, ao nosso sentir, constituiria elemento relevante na caracterização da preterição dos candidatos, sobretudo quando conjugado com a existência de candidatos aprovados e cargos ainda vários para provimento, com os demais achados relativos à estrutura de pessoal da Câmara Municipal, que vamos ver a seguir. Assim, constatou-se que no âmbito legislativo, sob a égide da Lei Municipal 7287 de 2022, a manutenção de 458 cargos comissionados. Primeiro, tratei da questão dos terceirizados, agora estou entrando na questão dos cargos comissionados, cujas atribuições se mostram materialmente equivalentes também a dos cargos efetivos de apoio legislativo e analista legislativo, paralelamente à existência de 152 candidatos aprovados em cadastro de reserva e 16 cargos vagos relativos ao concurso público vigente e homologado em 30 de janeiro de 25, a instituição registrou ainda que, em determinados casos, as remunerações dos cargos comissionados superam o dobro daquelas, eu fui até generoso, superam o dobro daquelas previstas para os cargos efetivos correspondentes. Na lei de 2022, alterada pela Lei 7630 de 2025, tem-se que, a exemplo, o cargo de natureza especial, ele, criado na lei, cargo comissionado, tem remuneração entre R$ 15.700 e R$ 17.000, para a realização de funções equivalentes ao analista legislativo do cargo efetivo da lei de cargos efetivos e do concurso público, que tem salário de R$ 7.000. Então, é mais do que o dobro, de fato. Um exemplo, tem uma tabelinha aqui, apenas para fazer aqui, ilustrar, que esse levantamento está feito no estudo feito pela diretoria. A informação encontra-se em consonância com o achado 2 do relatório técnico de auditoria, que identificou a existência de correspondência material entre as atribuições dos cargos comissionados e a descrição sumária dos cargos efetivos das atividades. Com efeito, sobressaem aqui também coincidências funcionais relevantes, especialmente no assessoramento técnico legislativo, uma vez que atribuições como planejar e elaborar pareceres, pronunciamentos e instruções previstas para o cargo de assistente parlamentar, técnico parlamentar e assessoria parlamentar guardam correspondência substancial com as atividades de análise, instrução e apoio à tomada de decisão própria dos cargos efetivos de apoio legislativo e analista legislativo. O artigo 37.5 da CEF, por seu turno, reserva, evidentemente, os cargos em comissão a atribuições específicas,
chefia, assessoramento, direção. Tanto é que o tema 1010 do STF, de repercussão geral, ele traz um estudo sobre isso. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu aqui já no final, a análise da regularidade do quadro de pessoal, evidentemente, não pode ocorrer exclusivamente da quantidade de cargos comissionados, como diz o item B do tema 1010, mas deve considerar a natureza das atribuições efetivamente desempenhadas, item D do mesmo tema, e sua compatibilidade com as hipóteses constitucionais, item A daquele tema. Tudo isso aqui do estudo feito é evidenciado no relatório posto nos autos. Os cargos comissionados, cujas atribuições foram identificadas como materialmente equivalentes aos dos efetivos, associada à existência de 16 cargos, aí retomam, e mais 152 de cadastro de reserva, ganha destaque por aparentemente caracterizar o desvirtuamento da estrutura de pessoal daquele órgão, especialmente quando se verifica que casos de livre nomeação e exoneração são utilizados para atividades de natureza técnica, burocrática e operacional, em patente contradição com o entendimento posto no tema 1010 já referido. A análise dos dados do Sistema Integrado de Auditoria Pública, SIAP, revela a redução de 42% no quantitativo de servidores efetivos, de 108 para 57, e aumento de cerca de 5% do número de cargos comissionados, de 551 para 570 no triênio 2023-25. A relação alcançou aproximadamente 10,2 cargos comissionados para cada servidor efetivo em 2025, ou seja, o número de cargos comissionados excede os efetivos em mais de 1000%. Isso é uma outra situação também que revela problemas na estrutura de quadro de pessoal daquele órgão. A Câmara Municipal de Maceió, embora regularmente cientificada, deixou de atender às notificações expedidas pela COF. E até o momento não se tem notícia de qualquer providência nos referidos autos. A inequívoca ciência quanto ao teor das notificações e providências determinadas, aliada à ausência de resposta, caracterizaria, a nosso sentir, descumprimento de dever instrumental, perante controle externo, e, em tese, há infração algumas que vão ali plantadas no artigo 143 de nossa própria lei orgânica. Principalmente quando se solicita informações ou envio de documentação para regular o funcionamento do órgão de contas. A matriz, entre aspas, de responsabilidade elaborada pela diretoria técnica tensionou relacionar as condutas dos responsáveis sem estar identificados, informando que, antes de entrar aqui, falando da questão dos gestores, mas também tem a atuação ou não, né, do controle interno e até daquela pessoa responsável pela folha. Nos autos também consta que o controle interno ele tem uma obrigação constitucional de se antecipar quando ele verifica qualquer irregularidade de legalidade e dela comunicar ao tribunal. Aparentemente, o controle interno não o fez. A situação se agrava por ele ter demonstrado que ele, inclusive, acessara o sistema. Ele não optou por não ver, deixar o prazo transcorrer em autos, conforme a legislação interna do tribunal, mas ele acessou. E ainda assim permaneceu quieto. Então, Excelência, aí não só a questão da responsabilidade subsidiária deve ser levada em conta, como também a questão que o controle interno ele é um importante ator de ajuda
à atuação do controle externo, e isso também de previsão constitucional. Então, ao final, eu trago alguns sancionamentos. A do controle interno, já antecipo, é um pouco graduada em função desses fatos. Quanto ao responsável pelo envio das folhas de pagamento ao tribunal, verificou-se na situação aqui posta que o tribunal, buscando informações para verificar o estado das coisas, como estavam hoje, inclusive, verificou que, apesar de ter sido enviado algumas folhas, constarem como enviadas, folhas de pagamento para o tribunal, mas vieram em branco. Então, é algo que eu acho que também deveria ter algum funcionamento pedagógico para que isso não se repita. Claro que, independentemente dele, no menor espaço de tempo possível, enviar informação ao tribunal sobre pena de recidiva. Então, eu aqui passo apenas para fazer como está posto objetivamente no relatório da equipe técnica. Francisco Holanda da Costa Filho, na condição de presidente e ordenador de despesas biênio 25 e 26, possuiria relação direta com a gestão do quadro de pessoal durante o período de vigência do concurso público 1 de 2024, bem como com o atendimento das determinações do tribunal e o encaminhamento de informações devidas, devendo sua responsabilidade ser limitada às condutas praticadas ou mantidas durante o período que exerceu as referidas competências. Aqui seria a manutenção do estado das coisas, tendo aprovados e até em situações de alguma manutenção de atos, por assim dizer, antieconômicos. Eu aqui, de uma forma geral, quero informar que de chofre eu não verifico o dano. Por quê? Dependendo do valor pago, que o tribunal pode entender como antieconômico, pode, mas eu não posso dizer que aquele serviço de antemão foi prestado ou não. Se a pessoa a que foi vestida aquele valor trabalhou ou não. Então, eu não poderia, até pela falta de comparecimento nessas situações, que é uma outra determinação que o tribunal para que seja suprido. Então, aqui eu não trabalho, por enquanto, com a ideia de dano. Cauã Novaes de Castro Neto exerceu a presidência da Câmara nos biênios 21, 22, 23 e 24. A figura na matriz de responsabilização e figura na matriz como responsável pela celebração do contrato administrativo 14/2023 com a empresa Reluzir Serviços Limitada, responsável pela terceirização e pela gestão da Casa Legislativa durante o período de redução do quadro de servidores ativos, ou seja, diminuiu-se os cargos de servidores ativos e aumentou o de terceirizados, lembrando, para exercer aquelas atividades que seriam próprias, permanentes de servidores efetivos. Daniel Salgueiro da Silva, na qualidade de controlador interno, a responsabilidade deve ser examinada de acordo com o artigo 74 constitucional, que é aquele que eu já falei a respeito da responsabilidade solidária, mas também da questão da importância que o controle interno tem como ator na atuação, no auxílio, na ajuda ao controle externo, senhor presidente. Que o responsável pelo controle interno teve o conhecimento da ilegalidade ou irregularidade, mesmo assim deixou de dar conhecimento ao Tribunal de Contas. Gustavo Rodrigues Rocha, apontado como responsável pela remessa das folhas de pagamento, deverá responder especificamente pela transmissão dos arquivos sem conteúdo referente às competências de janeiro e março de 2026. Então, excelências, feitas essas situações, eu vou aqui adentrar na questão
da sugestão ministerial, que está dita aqui para a diretoria, de uma solução dialógica. Eu acho que vou fazer o próprio uso das manifestações da diretoria em entender, eu acho que não presentes os elementos para tal. Por quê? O princípio do concurso público, as teses postas, que aparentemente não vêm sendo obedecidas. A tentativa ministerial de fazer um TAG, que aparentemente a situação posta, que isso, ao invés de resolver a situação, ela não, aqui parece que ela se complicou ainda mais. Então, eu não viria como, na minha ótica, na minha faculdade, de estabelecer uma solução dialógica. Então, nesse sentido, eu não estarei aqui explicando, concordando com essa atuação. E assim sendo, Excelência, os meus votos seriam no seguinte sentido. A primeira seria uma determinação que a Câmara ela não mais inovasse no sentido de contratar novos terceirizados para o exercício das mesmas funções, assim como também não prover novos cargos comissionados em que se refere às mesmas funções desempenhadas por servidores aprovados em concurso público. A segunda, Excelência, seria que em 30 dias a Câmara apresentasse ao Tribunal o seu quadro de pessoal, em termos aqui, eu vou tentar traduzir em termos genéricos, com nome, indicação do cargo, atribuições efetivas, até para que possamos avaliar de fato e ao cabo se haveria algum desses cargos se enquadrariam na questão do que é possível quanto aos cargos comissionados. E também terceirizados para que possamos fazer esta avaliação a respeito da concretude na busca do restabelecimento da economicidade. E, em 60 dias, apresentar um estudo ou providências a respeito da adequação da estrutura do quadro de pessoal da Câmara. Então, aqui eu poderia sugerir, tomando providências tais como, eu aqui resolvi não me antecipar, porque, como disse a doutora Estela, poderia ser por substituição, poderia. Na minha ótica, nem precisaria apresentar o estudo de impacto, porque já que os cargos que vão ser preenchidos têm menor repercussão financeira, de chofre já teríamos uma economia, já que em alguns cargos paga-se o dobro. Então, eu não gostaria de não antecipar com uma redução, eu apenas estou tomando por prudência que a situação ela não seja mal largada. Então, em 30 dias que apresente esses dados, em 60 dias apresente um plano de estudo e de avaliação e de começo de estabilização e ou de procura para que seja restabelecida a economicidade. Aqui, pela gestão, sancionar os gestores no patamar mínimo, o controle interno também no patamar mínimo, mais graduado este patamar mínimo de 50%, devido às questões que eu falei a respeito da atuação do controle interno, subsidiária, conhecimento e omissão e a importância para o controle externo, da atuação do controle interno, e também sancionar no patamar mínimo o responsável pelo envio de folhas de pagamento ao tribunal, tendo em vista o envio de folhas sem dados. E isso aqui, evidentemente, não o exime de corrigir a informação no menor espaço de tempo possível. E também, Excelência, aqui, determinando aí, a decisão em dois sentidos, que eu acho que a diretoria tem a competência para verificar qual o instrumento melhor adequado. O acompanhamento, o monitoramento da situação posta.
verificando se em 30, 60 dias as determinações do tribunal elas foram de fato cumpridas e tomando as providências de praxe que estejam na sua alçada, que sejam de sua competência, senhor presidente. Então, em termos genéricos, senhor presidente, esse seria o meu voto. Em discussão? Senhores conselheiros, doutora Estela, primeiro, presidente, eu queria parabenizar o trabalho da diretoria, né? Relatório muito bom, de excelente qualidade e que, ao meu ver, apenas ficou faltando um pouco mais de clareza quanto à matriz de responsabilização, né? A conduta de cada gestor, a demonstração de dolo, de culpa, mas na essência um relatório muito bom. Também queria parabenizar tanto o trabalho do Ministério Público quanto o voto trazido pelo conselheiro Anselmo. Acho que um voto com muito cuidado, foi até mais econômico do que eu imaginava, né? Fixou a sanção num patamar mínimo, então demonstra que as discussões em torno da atuação pedagógica tem surtido efeito e de fato o eminente conselheiro tem incorporado essa cultura de trabalho do controle externo. Mas eu não poderia deixar de mencionar, presidente, alguns pontos que eu teria divergência em face tanto do relatório quanto do voto trazido pelo relator, tá? Que seria, por exemplo, a primeira questão do patamar mínimo, né? Foi mencionado nos autos que o gestor encaminhou, por exemplo, a folha de pagamento em branco durante 3 meses via SIAP, meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. E eu entendo que eu acho que está passando da hora do Tribunal de Contas apresentar uma atuação mais dura em face dessas condutas, muitas vezes do controlador, muitas vezes do contador, né? E cada uma dessas condutas desafiaria uma sanção diferente. Ou seja, se o patamar mínimo, que eu salvo engano é de R$1.000, for para cada uma dessas condutas, nós teríamos aplicado aí R$3.000, tanto para o gestor, que deu causa à transmissão desses documentos, desses dados, melhor dizendo, como o controlador interno, assim como o contador do município, tá? Só aí nós teríamos R$3.000. Nós tivemos também, presidente, e aí na dosimetria da pena, na análise de dosimetria, a omissão quanto ao não atendimento de 3 notificações. Para mim não ficou claro se foram apenas notificações para enviar defesa, esclarecimentos, se essas 3 notificações foram para promover requisição, o descumprimento dessas requisições importaria na aplicação de uma sanção para cada uma desse descumprimento. Ou seja, aí a gente teria mais R$3.000 se usarmos como referência o patamar mínimo. Com relação à desproporção entre cargos efetivos e cargos comissionados, eu fiquei um pouco na dúvida de quem teria dado causa a essa desproporção, se seria o primeiro gestor da Câmara Municipal ou se teria sido o gestor durante o período 2025-2026.
Eu acho que também, por se tratar de uma jurisprudência amplamente consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não a manutenção, mas quem deu causa estaria sujeito também à aplicação de uma sanção em patamar mínimo, né? Que mais? Com relação à celebração de contrato, presidente, com a empresa Reluzir Serviços Limitada, eu não vejo como sendo causa, em princípio, da aplicação de sanção, pois eu vejo como sendo uma contratação plenamente legítima da parte do gestor. O que não seria legítimo seria, da parte do gestor do contrato, ter permitido a contratação de pessoal enquanto existente cargo público efetivo vago, né? E aí poderia entrar também o gestor, presidente da Câmara, que efetuou essas contratações. Enfim, eu acho que essa daqui seria uma matéria que demandaria um aprofundamento por parte da diretoria. Mas nós temos elementos, presidente, tanto para uma atuação sancionatória, como bem trazido pelo relator, como para uma atuação mandamental, determinando que a Câmara Municipal apresente a esse tribunal um plano de adequação, um plano efetivo de adequação do quadro de pessoal da Câmara Municipal. Então, no mais, eu estaria de acordo, só apresentaria essas divergências quanto à dosimetria da pena. Seriam essas as considerações básicas que eu teria nesse primeiro momento, senhor presidente. Presidente, eu vou devolver a brincadeira, o CIST. Parece que está postulado o conselheiro Rodrigo. Com todo respeito... Eu estou aplicando o patamar mínimo, não, né? Tá certo. No patamar mínimo. Agora nós estamos considerando a dosimetria da pena para cada uma das condutas. Se o tribunal entender que a gente vai aplicar em concurso material, concurso formal, aplicar que é a teoria da exasperação, não é isso? A gente aplica uma pena e soma em razão das demais condutas, a gente pode aplicar também. Agora a gente estaria criando uma jurisprudência nova no nosso tribunal. Senhores, o Ministério Público, através do doutor Estela, solicita contribuir com o debate. Com as vênias de Vossa Excelência, se permitido, voltaria a palavra ao Ministério Público. Eu queria fazer só um apontamento no tocante à vigência do concurso, né? O concurso expira no início do próximo ano e não há nenhum indicativo de intenção de prorrogar essa vigência, né? Então, assim, as medidas de adequação elas teriam que ser adotadas de uma forma muito célere no tocante à correção dessa situação de cargos vagos com situação de preterição, né? A partir do momento em que nós temos a constatação de cargo vago, concurso vigente, e o relatório técnico aponta a efetiva preterição pelo exercício das mesmas atribuições por outros contratados ou por servidores comissionados, nós temos aí uma situação que possibilita ao tribunal determinar o imediato provimento desses cargos já existentes e vagos, né? Por mais que o provimento desses cargos ele não vá corrigir a desproporção que existe entre comissionados e efetivos, mas ele é um passo inicial diante de uma possibilidade que já existe do concurso válido, né? Então, esse é um ponto que eu coloco para reflexão, tanto pela possibilidade dessa determinação, como pela proximidade do fim da vigência, de modo que esse plano de adequação ele não fique com uma natureza assim, de longuíssimo prazo, porque ficaria dependente da realização de novos concursos.
Seria determinar a nomeação do pessoal que está no quadro de reserva técnica. Presidente, Continue a discussão. Como disse anteriormente, eu não queria me antecipar, eu até falei isso no meu voto, mas, assim, não vejo um obstáculo a inclusão dessa fazer essa determinação. sugestão. Por quê? O concurso tem um prazo de validade. Evidentemente, eu ficaria limitado, faço em 30 dias, mas ele tem o prazo até o final para poder fazer. Eu não sei se o tribunal poderia invadir essa zona de dúvida, mas eu poderia, como uma indicação, que no tocante a restabelecer mais rapidamente uma parte da economicidade, que se dê em provimento dos cargos. Não poderia estipular um prazo, uma data na minha ótica. Eu poderia até ajustar meu voto nesse sentido. Você se inclui no seu voto, então? Eu essa determinação? ajustaria. Mas uma determinação que haja o provimento dos cargos. Não posso estipular um prazo, infelizmente. Se até data tal, mas data tal ele também pode prorrogar. Não, a gente poderia estabelecer um prazo, sim. Prazo para adequação, aí é uma tutela satisfativa. Eu concedo um prazo de 40 dias, 60 dias, para que esses contratados sejam afastados e que a administração efetue efetivamente a nomeação da reserva técnica, porque ficou demonstrada a necessidade. Conselheiro, é algo assim que eu dá tema aqui em até determinar, mas sem fixar um prazo. Mas, se você se entende assim, eu acho que isso pode... E a deliberação aqui, eu No ajustaria... voto do relator não viria com a determinação de prazo. Porque nós estamos pedindo 30 dias para que ele mande toda a estrutura. da folha, isso. No E o estudo com acompanhamento 60 e no dias. monitoramento da diretoria, podem surgir situações novas que talvez possamos atuar com mais... de forma mais incisiva. Entendo. Então, incluído o pedido do Ministério Público no campo das determinações e mantém no campo das sanções os patamares estabelecidos no voto inicial? E determinação que os cargos em prol de se estabelecer pelo menos uma parte como cidade sejam providos. Ok. Senhor presidente, um debate. Eu não tenho conhecimento do relatório, porque fui convocado aqui para compor o quórum, mas eu ouvi atentamente o relator e queria, assim, nessa contribuição, dizer que, na verdade, existe uma resistência, especialmente na esfera municipal, de o administrador público contratar o servidor efetivo, né, mediante concurso público. Isso a gente... não é uma particularidade da Câmara Municipal de Maceió. Isso a gente tem notado em toda a administração, acredito que não só também no estado de Alagoas, né? E o TCE e o Ministério Público de Contas do estado, há muito tempo, vem atuando para mudar essa realidade, né? Isso aí até mesmo a gente pode ver até pelas contribuições aí do Ministério Público, através do seu parecer aí pela doutora Estela. Mas uma coisa, senhor conselheiro, excelência, que me preocupa também e nesse particular, assim, diz respeito às finanças públicas, não só do poder, mas do ente também que está contratando. Porque existem os limites legais, né, lei de responsabilidade fiscal, e a gente vê muito, assim, especialmente no processo legislativo, não só de contratação de pessoal, mas assim, a gente vê às vezes nesse processo, às vezes a criação de uma norma, de uma lei que compromete às vezes a finança do município, do ente lá, e a gente não vê uma contrapartida para bancar essas, digamos assim, a criação dessa nova despesa, ou então um corte de uma despesa,
a criação de uma receita. Então, isso aí, no futuro, vai comprometer as finanças públicas. Isso a gente consegue ver bastante isso aí hoje. Então, eu acredito, assim, a única coisa que eu teria para dizer, assim, do seu voto, que eu acho que talvez nesse estudo desses cargos que Vossa Excelência solicitou, possa Vossa Excelência fazer menção a essa situação, porque você agravar o município determinando que ele contrate. E aí, será que tem, juntamente com esses cargos em comissão, tem um limite para isso? Isso aí não vai comprometer a finança da Câmara e do Poder e daí por diante. Então, a minha preocupação é isso, de quando examinar isso aí, para Vossa Excelência ter atenção nesse sentido aí, de que isso não comprometa os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, anotar essa situação, e também as finanças da própria municipalidade. Era essa a contribuição, senhor presidente. Senhor presidente, o que o Sérgio falou realmente tem sentido pela questão que a gente estava terminando, mas faltou uma partezinha em substituição. Sim. Para complementar, porque aí, em regra, pelo menos do que está posto, não haveria uma sobrecarga. Haveria uma economia de mais do que o dobro a menos que o dobro. 100% não, mas alguma economicidade já se buscaria restaurar, independente da apresentação de toda a estrutura e de um planejamento para que a economicidade como um todo venha a ser restaurada. Economicidade, eu estou falando por ficar mais fácil de visualização, mas a questão da própria estrutura. Olha, a proporcionalidade de outros cargos para efetivos é uma. Respeito ao princípio do concurso público é outra. Olha, eu só posso contratar comissionados, não há impedimento. Mas para esses cargos, eu não posso contratar comissionado para exercer o mesmo papel que exerce a diretoria. É burocrático, é permanente. Então, é nesse sentido esse plano de regularização. Pode ser, doutor Sérgio, que a Câmara, tendo espaço, ele simplesmente, sei lá, assim não possa criar muitos cargos públicos e, de fato, via provê-los, tendo espaço, mas isso eu fico limitado em afirmar, com o senhor Rodrigo, porque sequer essa despesa que foi configurada dos terceirizados, substituindo mão de obra efetiva, ela não está acrescentada nas despesas de pessoal. Isso está evidenciado. Está na rubrica própria. Outras despesas correntes, contratos terceirizados. Certíssimo. Mas esses terceirizados estão substituindo servidores. A instituição tem que contabilizar. Pois é. Lá no LRF, perdoe, eu nem gosto de decorar, que eu acho... Deixa para lá, mas acho que não está aqui, eu fiquei na cabeça, artigo 18, parágrafo... Por aí. Primeiro, mais ou menos assim. O gasto pessoal é ali, 14, 15, 16, até 18, da LRF. Mas, acho que especificamente a questão de contar como limite está nessa previsão. Presidente, eu fiquei também, além desses pontos, fiquei com duas dúvidas a mais com relação à responsabilização de quem teria dado causa. Primeira, quanto ao controlador interno. E aí o relator mencionou que ele tinha ciência e não adotou providências nem para comunicar ao tribunal. Eu acho que cabe aí também uma sanção, concordo. Mas está no rol das sanções. Ele está multado e graduado. Está no rol. Você falou 4.500. 4.500. Dele 1.500, porque é 50% do patamar mínimo. Tá? Com relação ao senhor Gustavo Rodrigues Rocha, eu também fiquei com dúvidas, haja vista a normatização do tribunal, falar que a responsabilidade pelos dados do CIOP seria do gestor, do controlador e do contador. Não é? Ele figura na condição, acho que diretor de recursos humanos. Ele tá cadastrado, senhor
conselheiro, como responsável pelo envio da folha. Então, pela questão do ponto A para o ponto B, ele enviou em branco. Mas eu pergunto a Vossa Excelência, ele não era apenas um executor material? Ele era de fato o responsável? Pelo envio, segundo consta nos sistemas da casa, ele seria o responsável pelo envio. Eu entendo o que você está falando, mas vai para aquela questão do agente de contratação, da fiscalização, do poder ou não, mas o senhor, mas ao final quem assinou foi o gestor. Que na verdade, se assim for, tudo recairia na figura do gestor. Eu não estou aqui falando de responsabilidade objetiva, mas, de certa forma, o gestor tem a obrigação em escolher e em vigiar a escolha. Eu digo isso porque eu entrei em contato com o diretor da DCT e ele me afirmou que o responsável pelo encaminhamento dessas informações seria o gestor do órgão, né, da entidade, ou do poder, o contador e o controlador. Né? No momento em que o relatório me fala que o agente cadastrado para o envio é o diretor de recursos humanos, ficou aparentando para mim que ele seria um mero executor daquela ordem lá, né? Ficou aparentando para mim. Então, eu confesso que fiquei na dúvida quanto a esse ponto. Excelência, aí, infelizmente, é uma limitação processual que eu não posso esclarecer, porque há uma indicação explícita da diretoria a respeito. Então, eu quero crer que o trabalho foi feito dentro, embora a normatização, em alguns casos, se não me falha, deve ser a resolução número 1 de 2020. Deixa eu verificar aqui. Eu até tratei dela em algum lugar aqui, mas não era. Pode? Eu acho que é a do CIAP, se não falar a memória. Encaminhamento via CIAP. Porque nós temos os cadastros, né, do Carduz e tem os responsáveis do encaminhamento via CIAP. Foi nesses termos que, em havendo a correspondência do responsável, ação ou omissão, preceito primário, preceito secundário, sancionamento pela omissão. É nesse sentido que eu trouxe. Mas... Ok. Tá satisfeito? Então podemos encerrar a parte de discussão? Ok? Então vamos votar. Iniciado pelo conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu acompanho o voto com as alterações feitas pelo conselheiro relator. Eu apenas acrescentaria a necessidade dessa dosimetria da pena, tá? A individualização de cada uma dessas condutas. E caso venha a ser aprovada essa minha proposta, né, o conselheiro Anselmo não aderiu a essa proposta de individualização, pelo menos até agora. Não, né? é a questão das ações e a questão da multa. Na verdade, uma situação ou outra levaria a um só objetivo, que era a falta de informações ao tribunal. A falta de, equivalendo a uma questão de sonegação de informações. Foi nesse sentido que eu entendi, por prudência, aplicar no seu percentual mínimo. Mas invoco, no eventual processo de monitoramento, acompanhamento instaurado, outras situações podem surgir. Mas aí eu volto a insistir a Vossa Excelência. Me perdoe ter interrompido Vossa Excelência. Se a gente está aplicando uma multa para 3 descumprimentos, a gente está dando um tratamento privilegiado às pessoas que estão dando causa a essa quebra. Né? É apenas com a finalidade de dar o tratamento isonômico, que se fosse aberto um processo com contas, seria aplicada uma multa para cada mês. Seria aplicada uma multa para cada descumprimento de requisição. Né?
Então, a minha preocupação Então, o senhor entenderia, não atendeu, sonegou, uma multa, patamar mínimo. patamar mínimo. Ok. Criou o ato ou manteve o ato em que... Bora para a parte instrumental. Vamos lá. É mais fácil da gente visualizar. Vamos lá. Parte instrumental. Requisição. Primeira requisição não atendida, uma multa. Segunda requisição não atendida, uma multa. Outra multa. Terceira requisição não atendida, terceira multa. Vamos... Excelência, aí, o senhor não entenderia que vamos a um meio termo. A requisição que não é atendida é uma multa graduada? O senhor está entendendo? É o mesmo fato. É a mesma conduta. Ao invés de aplicar 3, eu aplico 1 e graduo. A gente teria que buscar no normativo específico que fala... Há a possibilidade de graduação. Essa Tanto é que eu graduei a possibilidade de questão do graduação. controle interno. Tá, mas vamos agora para outro fato, Tá. instrumental. Primeira sonegação, tá? Primeira. A segunda. A Que o senhor segunda- entenda. Sonegação no envio de dados ao CIOP, que pode ser agravado pelo envio de informações zeradas. Isso é muito grave. Mas isso, ao CEAP, o senhor está se referindo Já da ao folha. responsável da folha apenas. Normativamente, o responsável pelo encaminhamento aí eu repito, é o Gestor. gestor do órgão, é o contador e é o agente de controle interno, perdão. Então, em tese, eles são os responsáveis tanto pelo conteúdo da informação quanto pelo encaminhamento desses dados, melhor dizendo. Aqui eu não vejo como aplicar a exasperação, esse agravamento de 50% na multa, porque nós temos cada mês uma conduta distinta. Se a gente for usar a isonomia, a gente vai ter que aplicar uma multa para cada um desse descumprimento. Eu entenderia que, até aderindo à ideia de Vossa Excelência, como o fato é o mesmo, ficar a multa e fazer a graduação. Eu entenderia dessa forma. Tem o normativo aí, doutor Estela, para a gente fazer uma reflexão? Porque, na verdade, é a própria lei que fala a respeito disso, alguma coisa no regimento interno. Aí, regimento interno, às vezes eu utilizo, mas tem a famosa polêmica, né? E a instrução do procedimento do auto de infração, que é instrumental, mas alguma coisa se utiliza de lá. Bom, eu seria divergente quanto a esse ponto, Tá. tá? Sem problema nenhum. Pronto. Eu insistiria que, mesmo aderindo ao do conselheiro Rodrigo, vamos lá, mas a gente não terminou. Sonegação da informação. São duas sonegações. A primeira é Certo. não atender requisições, 3 requisições que a gente Tá, requisição de juntou em uma. documentos, folha em branco. Segundo, ausência no dever de prestar contas. Certo. Tá? Ok. Cada mês, aplicação de uma multa específica. Tá. Uma por cada fato. Uma por cada fato. Então, Ok. esses 3 agentes públicos responderiam em tese. Tá. Tá? Eu excluiria a responsabilidade do diretor de RH. Me pareceu aqui que ele atuou como um mero executor. Como um mero executor. Eu retiraria a responsabilidade dele. Vossa Excelência mantém de gestor, controlador interno e contador. E do contador. Do contador. Para esses 3 fatos. 2 sonegações e a folha em branco. 3 folhas em branco. Certo. Tá? Mais alguma conduta? Teria, por exemplo, quem deu causa ao aumento da desproporção, talvez isso a gente precise de um aprofundamento da investigação para identificar a existência de dolo ou culpa. Eu, nesse momento, aplicaria o princípio do indúbio pró-gestor. Tá?
Da mesma forma, eu não aplicaria multa para quem manteve o contrato ou para quem fez o contrato, quem celebrou o contrato, que é uma ação legítima da parte do gestor celebrar um contrato, desde que ele respeite a lei de licitações, desde que ele respeite... não há uma desconformidade propriamente dita. A desconformidade estaria no momento em que, durante a execução desse contrato, foi feita a demanda de agentes contratados com a existência de cargos públicos vagos. E aí eu acho que demandaria também um aprofundamento. Eu aplicaria, nesse momento, o indúbio pro gestor. Da mesma forma, eu aplicaria o indúbio pro gestor com relação à manutenção dos cargos comissionados. Então, é como eu estaria votando. Isso eu aplico, senhor presidente, eu aplicaria aos três agentes. Presidente da Câmara, controlador interno e me parece que o contador não está presente aqui nos autos, né? Não. Ele deveria ser citado, aberto um processo de destaque para citação e ele apresentar a defesa. O contador ficaria na mesma situação, né, de ser um instrumento, né? Apesar Então, de o ter contador ele é formalmente responsável. colocado. O contador ele é responsável. Ele é responsável pela... Normativamente ele é responsável. Questão da essência e da forma, ele acaba, né, também... Mantém-se como divergência ou o relator vai adotar as... Olha, eu estou aderindo parcialmente à questão levantada pelo relator quanto às sonegações, mas no sentido de não fazê-lo para cada ato, no sentido de aplicar uma sanção e graduar. Quanto às outras questões, eu tenho para mim, mas pode ser o menor problema ser submetido ao pleno, tem para mim o seguinte, que a partir do momento que houve a homologação do concurso, a situação, ela mudou de fato. Não se buscou adequar de lá para cá. Não se contratou, não se proveu os cargos e se manteve, inclusive aumentando os cargos comissionados. A lei de 2022, senhor conselheiro, ela criou os cargos comissionados na Câmara. A do concurso público é de 2023. Em 2025, essa lei dos cargos comissionados ela foi alterada, pós concurso já vigendo, e o pós, aqui eu posso até cometer essa incoerência, homologado. Então a situação aí, ela muda de figura. Por isso que eu entendo e manter a responsabilização do gestor, nesse sentido. Não, eu não estou excluindo a responsabilização. Quanto a esse ponto, tá? Quanto a esse ponto. Exatamente. Aí, mantendo também a do gestor pela, vamos dizer, criação barra manutenção, porque eu entendi o seguinte, a Câmara, bem na sua atividade normal, quando do edital, ela já demonstrou, eu preciso de cargos públicos, estou precisando. Então, ok, então eu estou criando uma obrigação para que eu depois, serviço público, órgão público, pode dizer, não preciso mais desse cargo público e nem posso. Mas, dada a construção, a situação fática que vem se apresentando, era tão necessário que se renovou os contratos terceirizados e se alterou, inclusive, a lei dos cargos comissionados, aumentando em quantitativo e em valores. É aí que eu falo, criação e manutenção da situação. A partir daí eu já vislumbro uma anti-economicidade. Mas a manutenção da terceirizada pode ser também para outras finalidades, né? A gente não pode. Por isso que eu acho que aqui demandaria um aprofundamento maior da investigação. Parcialmente, porque a diretoria já diz que para fazer as mesmas atividades, servidores efetivos. Eu não posso dizer que
todos, mas ela lá afirma que os 44, o número que ele identifique, estariam exercendo as funções dos servidores. Ela identifica, eu fico preso ao que é produzido no relatório técnico. Fico preso porque é um elemento de verificação, de levantamento próprio do tribunal. Não, e quanto a isso, eu não discordo de Vossa Excelência. Você entendeu? Então, Eu discordaria de Vossa Excelência com relação à manutenção do contrato, a renovação desse contrato por termo aditivo. Esse contrato ele pode ter sido renovado, inclusive para essa finalidade. sim, Inclusive para essa finalidade. Só que para que a gente possa dizer isso daí, a gente precisaria de um aprofundamento na investigação. Porque pode ter finalidade legítima na renovação desse contrato. eu vou insistir, mas a diretoria, ela afirma expressamente que os cargos são para o exercício daquelas atividades próprias dos cargos de concurso. Pelo menos é o que eu vi aqui e como construir o meu juízo. Neste ponto, o relator mantém a posição. Eu estou declarada. aderindo, mas aí a gente precisa aqui ver a questão da medida da pena, Sim. para que eu não publique uma coisa, não foi isso que nós decidimos no pleno. Aí, aquilo que não concordarmos, Pois é, Vossa mas Excelência. eu penso que se mantiver a divergência, passa ao conselheiro Rodrigo a responsabilidade de publicação, né? Eu acho que Acho que no mérito, na essência, não discordamos. A não ser que o conselheiro Rodrigo se associe a Vossa Excelência nas inovações, nas alterações já propostas em discussão no plenário. Presidente, eu só queria colocar aqui, antes da gente ir para essas conclusões, a minha assessoria encaminhou para mim o normativo que trata exatamente e regulamenta o CIAP. Artigo 7º, menciona que os dados eletrônicos apresentados deverão estar em inteira conformidade com os sistemas informatizados das unidades jurisdicionadas. Parágrafo 1º. As remessas enviadas ao Tribunal de Contas deverão constar a assinatura digital do titular do poder ou gestor do órgão / entidade, do responsável contábil e do responsável pelo controle interno com base em certificado emitido por autoridade certificadora. Então, eu estaria batendo martelo quanto à exclusão da responsabilidade do diretor. Eu estaria batendo martelo com relação a a exclusão dessa responsabilidade. Aí do meu lado aqui, esticando a corda, Excelência, há no Carduge especificamente informando que aquele servidor é o responsável pelo envio da folha. Aí, claro, que não vou entrar, olha, mas o responsável é o gestor. Isso a gente não discorda, não. Mas tem essa informação no Carduge com essa indicação, que ele seria o responsável específico. Agora eu queria só que vocês me dessem exatamente o item. Conselheiro, me permita, existe na sequência o parágrafo 2º que derruba todos nós. No caso dos módulos especificados abaixo, vai falar módulo de folha de pagamento de pessoal, a assinatura do contador será substituída pelo responsável pelas informações da folha de pagamento de pessoal, ou seja, apenas a responsabilidade do contador. Parágrafo 2º do artigo 7º da resolução normativa de número 01/2022. Obrigado, pessoal. Então, mesmo ele tendo sido substituído pelo responsável da folha, omissão do responsável da folha, o contador Ele sai de cena, nesse caso específico, né, da folha de pagamento, mas permanece o gestor do órgão, o controlador interno e o diretor de RH. De fato, ele... Então, mas quem volta o enviou, entendimento do conselheiro Anselmo. mas quem enviou, vocês entendem que não. Não, é ele Está que- se associando a Vossa Estou me Excelência. associando estou me associando Está se associando a Vossa Excelência. Ah, tá. Na responsabilização do diretor. do diretor.
Mas mantém alguma divergência ou com as inovações feitas pelo relator, Vossa Excelência vota com o relatório Não ficou proposto por claro ele? para mim. Vossa Excelência está aderindo Parcialmente a questão do sancionamento graduado, mas mantendo a questão do sancionamento dos gestores prática e omissão, sobretudo pós-homologação do concurso público. Vossa Excelência está individualizando cada uma dessas Isso, condutas. está lá. A situação posta. Está lá. O único gestor que não receberia sanção nesse caso seria o senhor Galba Novaes Castro. Ele receberia alguma sanção? Seria 21, 22, 23, 24, ele também receberia, porque o edital foi publicado e o contrato vem sendo renovado dos terceirizados. Eu acho que para mim não caberia, porque a renovação eu não estou aplicando sanção. Teria mais alguma outra? Não, é a manutenção da situação, mesmo após o edital no concurso público, a situação sendo mantida. Tá. Quanto a isso, eu estou pedindo vênia a Vossa Excelência para não... Perfeito. Para discordar de Vossa Excelência. Então aí, especificamente, para Há ficar uma claro, divergência. é o gestor, perdoa se estiver errado o ano, mas não vai, 21, 22, 23, 24, o que eu estou mantendo, o que eu estou sancionando é da criação ou manutenção da renovação daqueles 44 cargos comissionados para exercício, essa divergência nossa. Então. Essa pontualmente a divergência. Vossa Excelência abre a divergência neste ponto. É isso? Estou tentando aqui me convencer, mas não estou conseguindo. Presidente, eu vou manter minha divergência quanto a esse aspecto. E, por fim, eu acrescentaria a necessidade de abertura de auto de infração em face do contador, pelo não cumprimento do não envio dos dados do CIOP. Neste ponto ao contador, Vossa Excelência também se associa em seu voto? Não, perdão, ele foi substituído, de fato, não Ao tem diretor. responsabilidade. Então, não mais. Então, Não, assim que é o voto... responsável que viu mesmo. Ok. Assim que vota o conselheiro Rodrigo, abre divergência no ponto de sanção em um dos gestores. É isso? Então, Perfeito. penso que cabe ao conselheiro Sérgio Maciel desempatar esta discussão. Foi difícil, né? Mas eu adiro ao voto do divergente do conselheiro Rodrigo, especialmente no que Vossa Excelência falou da individualização da conduta e responsabilização, que logo no início do seu voto, né? Mas, assim, eu peço vênia, eu entendo também que deve ser individualizada, né, essas condutas e a responsabilização. No mais, eu voto com o relator, senhor presidente. Mas vai ser Essa individualizada. questão. Vai ser individualizada. Está Isso, individualizada. o voto do relator também está individualizado. Está individualizada. Agora a questão apenas Da sanção em um dos gestores, um vota que sim, outro vota que não haja sanção. Este é o ponto de divergência. Há um presidente de uma época específica de 2020, Na verdade, 23 e 24. 23, 24. Sanção a este gestor. Esse é o ponto de divergência. Entendi. Basicamente isso. Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Ok. Então fica aprovado com o voto divergente do conselheiro Rodrigo. Ficou vencido. Fica vencido. Fica vencido. Relator, Fica vencido. aprovado o voto do relator. Mas mesmo assim, no mérito nós não divergimos. Né? Então, excelência, está terminada a minha pauta. Ela foi bem magrinha hoje. Obrigado. Retificando uma informação que disse no início, o pedido de adiamento se veio do conselheiro Otávio e da conselheira Rosa. A matéria alvo de adiamento da conselheira Maria Cleitão fica retirada de pauta. Conselheiro Rodrigo? Presidente, eu só vou pedir 2 minutinhos para uma inversão de pauta. Eu preciso apenas ir ao banheiro e retornar. Vamos aguardar, Vossa Excelência. Tá ok. Vamos embora.